Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à resolução de mais uma questão de física do Enem 2022. No caso aqui, é uma questão de termologia que compara aquecimento de água e concreto. Se vocês pegarem aí a prova amarela do segundo dia, corresponde à questão 129. Então vamos lá, a leitura. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Então, se o calor específico é menor, o aquecimento é mais fácil, né? Então, o concreto se aquece mais facilmente do que a água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção de radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Então, na verdade, vocês vão ver que a gente vai pensar em substituição de volume. Então, a substituição da área concretada, então o volume de concreto, não é bem uma área, né? O volume concretado pelo mesmo volume de água. Vocês vão ver que a solução é feita em cima de volume e não de área. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Aí é dado a densidade da água, que é 1.000 kg por metro cúbico. Mas é 1.000? Normalmente a densidade da água não é 1 kg por litro? Sim, é 1 kg por litro. Só que o litro não é a unidade do sistema internacional. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, a densidade da água no sistema internacional, 1 kg por metro cúbico. O concreto é mais denso, é 2.500 kg por metro cúbico. O calor específico da água é 4,2 joules grau Celsius. O do concreto, como havia dito aqui no enunciado, é menor, 0,8. Como o calor específico do concreto é menor, ele se aquece de forma mais rápida e mais fácil. Aí vem a pergunta. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretadas e alagadas é mais próxima de... Detalhe, apesar da gente pensar em áreas, né, a solução vocês vão ver que é feita em cima de volume. Se a gente tem aqui a densidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é trazer essa densidade, que é o que a gente tem aqui, para valores de massa e volume. Então, a equação que a gente tem de densidade é essa. Densidade de um objeto qualquer é a massa do objeto dividido pelo volume. Ou ainda, a massa é densidade vezes volume. Por que a gente precisa dessa relação? Porque a hora que a gente for calcular quantidades de calor trocadas, considerando que a situação é a mesma, né? A quantidade de calor trocada por um volume de concreto tem que ser igual à quantidade de calor trocada pelo mesmo volume de água. Então, áreas que têm concreto vão absorver a mesma quantidade de calor que as áreas que têm volume similar, né, de água. E aí, a equação é que a quantidade de calor trocada é a massa, calor específico, variação de temperatura. Então, quantidade de calor trocada pelo concreto, massa de concreto, calor específico do concreto, variação de temperatura do concreto. Quantidade de calor trocada pela água, massa de água, calor específico da água, variação de temperatura da água. O que ele quer é a razão. Razão é divisão entre as variações de temperatura do concreto e da água. No lugar de massa, eu vou substituir densidade vezes volume. Então fica assim, ó. Densidade do concreto, volume, calor específico do concreto, variação de temperatura do concreto, será igual, no lugar de massa de água, densidade de água, volume, calor específico da água,
variação de temperatura da água. Como o volume a ser comparado é o mesmo, eles podem se simplificar. E aí nós temos que a densidade do concreto, 2.500, está aqui. Calor específico do concreto, 0,8. Variação de temperatura do concreto, é o que ele quer saber, a relação. Variação de temperatura do concreto, variação de temperatura da água. Do lado de lá, da igualdade, densidade da água, 1.000. Calor específico da água, 4,2. Variação de temperatura da água. Um detalhe é que as unidades não são iguais, mas se você utilizar a mesma unidade do lado direito com a mesma unidade do lado esquerdo, elas simplificam. Então você pode usar unidades iguais dos dois lados que não tem problema nenhum. E aí sim, a gente está usando a mesma unidade para a densidade do concreto e da água, beleza? A mesma unidade para o calor específico do concreto e da água, também beleza. Fazendo as continhas, né? A variação de temperatura do concreto passa a variação de temperatura da água para o lado de cada igualdade, passa dividindo. Então, variação de temperatura do concreto dividido pela variação de temperatura da água vai ser, do lado direito da igualdade, eu vou ter 1.000, densidade da água, né? 4,2, que é o calor específico da água, e o 2.500 e o 0,8, que é a densidade do concreto e o calor específico do concreto, que está do lado esquerdo, passa dividindo do lado direito. Então, está aqui, 1.000 vezes 4,2, densidade da água, calor específico da água, 2.500, 0,8, densidade do concreto, calor específico do concreto. Isso vai dar 4.200 dividido por 2.000, que é o valor da conta. Fazendo a continha, isso dá o nosso resultado em 2,1. Então, a razão entre as variações de temperatura é 2,1. Então, a nossa resposta fica na letra B. É uma questão tranquila, não é muito difícil a resolução, mas envolve aí algumas continhas. E é um enunciado assim bastante longo. Ela tem uma certa contextualização, apesar de não ser muito interdisciplinar. Mas é uma boa questão. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Bons estudos! Cliquem aí no sininho para acompanhar as nossas publicações. Um abraço!